Então vamos continuar, né? O nosso Popula Grid, tá? Ele não possui aí uma opção de receber uma lista de objetos, tá? Ele só recebe aí um stream de resposta, tá? Então vamos abrir aqui o nosso controller, e vamos procurar aí pelo Popula Grid. Popula não, né? Popula Grid, aí está. Aí está o nosso Popula Grid. Observe bem como é que ele está implementado, né? Ele recebe o stream de resposta, ou o stream de resposta e um parâmetro limpa dataset. E um método aqui chama o outro, tá? Bom, eu vou precisar de outros dois métodos, também chamados Popula Grid, só que agora eu vou receber aqui uma lista de objetos. Tá? Essa lista de objetos vai ser do tipo T Object List, desse tipo aqui, ó, que ele está recebendo, tá? Do tipo O. Estamos usando aí os generics para isso, ok? Overload, limpar dataset. Bom, a assinatura do método vai ser exatamente dessa forma. E como é que vai ser a implementação desse método? Então aqui, ó, eu já tenho os Populas Grid aqui, né? Veja que esse que recebe apenas o stream resposta, ele chama o Popula Grid que tem o limpa dataset passando um true. Então eu vou copiar isso aqui. Vou colar logo embaixo. E agora nós vamos implementar de acordo com a nossa nova assinatura, tá? Um deles tem o limpa dataset, o outro não tem, né? Então deixa eu copiar isso aqui. Não é esse, é esse aqui, ó. Tirar o overload. E esse de baixo recebe apenas a lista de objetos, né? Ele não tem aí o limpa dataset. Legal? Muito bem, o que é que eu faço agora aí nesses novos métodos implementados? Eu vou ter que alterá-los, né, de acordo com a minha nova realidade, tá? Então, por exemplo, nesse de baixo aqui, que ele está recebendo a lista de objetos, eu vou chamar o método de cima passando como parâmetro o plistObjects. Legal? E passando true aqui como padrão. Já no método de cima, eu devo fazer o seguinte. Tenho que verificar aqui o que existe de objetos JSON, né, que ele está utilizando no método padrão, já que o stream resposta são objetos JSON. Então ele faz uma conversão aqui de ArrayStream to JSON Array. Tá? Eu vou tirar essas instruções aqui, porque eu já estou recebendo diretamente os objetos no formato Delphi, né? Então veja, nós não vamos precisar aqui desses itens: objeto, contexto, tipo, propriedade, atributo, método, parâmetros, RTTI, dataset field, dataset, esse encontrou construtor, também não vou precisar dele, tá? Se o dataset não existe, ele sai, até aí tudo bem, que eu não vou precisar desse JItens, já tinha retirado ele. Desabilita os controles do dataset. Se for para limpar o dataset aqui, eu chamo o empty dataset, contexto, tipo, aqui eu inicio o meu laço pela lista de objetos, né? Veja que esse meu laço aqui ele está procurando pelo JItens, mas esse JItens ele já não existe, tá? Esse meu laço ele vai procurar, ele vai varrer a minha lista de objetos.
para ele conseguir popular a minha grid aí, né? Ok. Esse de itens aqui não existe. Essa procura pelo método construtor, ela também não existe mais, tá? O que ele faz aqui é procurar o método construtor do VO que recebe um parâmetro JSON Value, para ele conseguir desserializar corretamente o objeto que veio do servidor. Então nós não vamos fazer nada disso aqui, tá? Opa, foi demais, né? Vamos remover essa instrução. Essa aqui também. E aqui eu já vou dizer para ele quem é o meu objeto VO, né? Não vai fazer nada dessa conversão aí não, tá? Veja que o meu objeto VO é do tipo O, né? Estou usando generics aqui. Então vou fazer o seguinte, olha. Vou fazer um cast de O, pegando o P lista objetos, o item I, né? Já que eu estou fazendo uma varredura aqui nos objetos desse plist objetos. Então nesse momento aqui eu tenho o meu objeto, né? O que é que eu faço agora? Dataset.append, procuro todas as propriedades aqui e faço a mesma coisa que já é realizada no método anterior. Aqui eu começo a configurar a minha grid, tá? Aqui já não muda mais nada, tá certo? Dataset.post, contexto.free. Aqui esse jItens.free não vai existir lá no finally, apenas o dataset.enableControls. Pronto, tá? Então o meu popula grid recebendo aí uma lista de objetos já está ok. Vou checar a sintaxe aqui para ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Reclamou. Ah, tá. Reclamou porque tá faltando um den aqui, né? Vamos checar novamente a sintaxe. Reclamou novamente. Está dizendo que os tipos são incompatíveis, olha. Object list e JSON array. Ah, isso aqui é interessante ter ocorrido esse erro para nós corrigirmos ele. Bom, o método consultar lá no T2TURM, ele tem várias implementações, tem várias assinaturas, né? Esse que nós estamos chamando aqui, nós estamos passando o filtro, a página e um parâmetro true ou false, tá? Então o que recebe filtro, página e parâmetro true ou false, olha, que é o consulta completa, ele retorna o JSON array. Filtro, consulta completa, aí sim, esse que retorna o object list. Observe a diferença da assinatura de um para o outro, olha. Um recebe o filtro, a página e a consulta completa. Esse retorna o JSON array. O outro, como eu não posso ter a assinatura igual, ele recebe o filtro, a consulta completa antes e depois a página. Que, no caso aqui, não é obrigatório, é um parâmetro opcional. E esse é que vai retornar o object list. Então, nós temos que fazer também essa pequena alteração aqui, tá? Nesse controller que funciona no cliente, né, onde o método do servidor foi trazido para cá, primeiro eu tenho que informar se é consulta completa e depois a página. Vamos checar a sintaxe. Agora sim, checou a sintaxe, funcionou tranquilo, né? Só lembrando aqui, nós temos os métodos do lado do cliente, trouxemos o método do lado do servidor para cá, o método de consulta, informamos o T2TURM, alteramos o método de consulta tirando a seção e retornando uma lista de objetos dessa classe aqui que nós estamos trabalhando.
Para isso nós precisamos informar aqui o Generics Collections. No método consulta do lado do cliente, nós deixamos a seção que faz a consulta em 3 camadas, da forma como é. Apenas estamos testando aqui se a aplicação está funcionando em 3 ou em 2 camadas. Se ela estiver funcionando em 2 camadas, então nós chamamos o método do servidor, que foi inserido aqui no mesmo controle do cliente, tá? O método do servidor agora ele está retornando uma lista de objetos e não mais uma array JSON, né? Aqui no lado do cliente. E precisamos alterar ou implementar, precisamos alterar o nosso controller, né? Implementando aí mais 2 métodos popularGrid para que ele pudesse popular grid com objetos diretamente do Delphi, sem fazer conversão alguma aí de objetos JSON. Vamos executar então a aplicação e ver se nesse ponto ela continua funcionando sem problemas. E aí está, funcionando normal, né? Mas ainda está funcionando em 3 camadas. Nós precisamos ainda alterar bastante coisa aí para conseguir que ela funcione em 2 camadas, né? Faremos isso nas próximas videoaulas.